Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Para quem não me conhece, me reapresentando, eu sou o pastor Mateus Simões, tenho trabalhado aqui junto à Junta de Missões Nacionais na área de plantação e revitalização de igrejas. Estou no ministério há 17 anos e estou realizando um sonho de estar aqui falando com vocês nessa noite um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Estou acompanhado da minha esposa. A verdadeira prova do milagre de Deus é minha esposa. Se você não acredita que Deus existe, é só olhar para mim, olhar para ela e você vai ver que Deus é maravilhoso. E também quero saudar os missionários que estão nos acompanhando online, em especial meu pai, que deve estar muito emocionado, foi aluno dessa casa e se formou aqui em 87, está nos acompanhando lá e me concebeu literalmente aqui. Foi o primeiro lugar que eu morei, foi o prédio onde eu trabalho e tem sido um privilégio estar servindo os irmãos. Agradeço também o pastor Arthur, que me convidou, e quando ele me convidou, eu achei que ia ter, a oportunidade de gastar aquela mensagenzinha que você sabe que funciona em todo momento. E ele falou: tenho liberdade, pastor? Ele falou: você tem toda a liberdade para expressar todo o conselho de Deus em Salmos 104, versículo 14 e 15, com o tema O Deus Provedor. Então quero convidar você a abrir esse texto que me foi outorgado e espero que Deus fale, apesar da minha miséria, das minhas limitações, que o Senhor fale ao seu coração poderosamente em Salmos 104, versículo 14 e versículo 15. Vou ler na NVI. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Palavra de Deus, amém? Irmãos, quando nós vamos fazer uma análise teológica do Saltério, do livro de Salmos, nós temos aqui várias dificuldades de interpretação. Nós não temos em muitos deles a certeza de quem o compôs, muito menos o momento histórico em que ele foi composto e qual era o ambiente cultural dessa composição. E as melhores práticas e indicações de interpretação dos Salmos nos indica que nós devemos interpretar ele baseado no seu gênero e na sua posição no saltério, de acordo com aqueles outros salmos que estão ali na sua adjacência. E o Salmo 104, ele está posicionado no finalzinho do livro 4, um livro que foi composto como resposta ao povo que estava exilado, tentando deixar claro a eles que apesar do aparente abandono, apesar das falhas humanas, o Senhor ainda reina, e o Senhor ainda há de prover e cumprir todos os seus propósitos na vida do seu povo. O Salmo 104, junto com o 105 e o 106, formam essa tríade final, esse último momento, no fechamento do livro 4, onde ele declara aqui uma narrativa redentiva que parte desde a criação, no Salmo 104, a fidelidade de Deus e a redenção, no 105, e por fim o exílio e um clamor por salvação, nos Salmos 106. E aqui, mais precisamente nessa porção que me foi dada, eu quero mostrar para você que além dessa análise sincrônica da passagem que apresenta o Senhor como Criador, eu quero fazer com você também uma análise redentiva, propondo a você que esse texto também nos aponta para uma verdadeira provisão de Deus, definitiva em Cristo Jesus. E ele começa aqui no versículo 14, declarando que Ele é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que intervém. Como disse muito bem Francis Schaeffer, o nosso Deus não é esse Deus de Voltaire, deísta, esse Deus relojoeiro, que dá a corda ao relógio e abandona a sua criação à própria sorte. Não. O nosso Deus é um Deus que continua sustentando a sua criação. Aquilo que Ele chama a existência, esse Deus sustém. Ele é o Deus que intervém, Ele é o eu sou.
Ele é aquilo que será o que for necessário ser para cumprir os seus propósitos. Ele é o Jeová Jireh. O Salmo 104 é um eco poético de Gênesis capítulo 1, e lá em todo Gênesis é apontado esse Deus provedor como esse Deus que antevê a necessidade e intervém. O nosso Deus continua sustentando a sua criação com providência. A palavra aqui, traduzida como faz crescer, Hamatz Miat, ela denota um processo contínuo, intencional e sustentador da provisão de Deus junto à sua criação, porque Deus traz a existência, mas Deus continua sustentando, fazendo crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva. E depois nós vemos aqui no final do 14 e no começo do versículo 15, um eco novamente poético do mandato cultural. Uma das coisas mais inacreditáveis é que Deus não apenas traz à existência esse templo onde Ele manifesta a sua glória criativa e sustentadora, como disse John Golding, mas Ele também convida o homem a participar. Ele coloca em última instância o vinho que precisa do trabalho humano ali para esmagar a uva, o azeite que precisa do trabalho humano para espremer a oliva, o pão que precisa do trabalho humano para moer o trigo, e nos chama a participar desse sustento, dessa criação, desse cultivo. É um privilégio que nós temos de sermos agentes, cooperadores de Deus, com a força do nosso trabalho, que em última instância parte dele. Porque como ele diz mais na frente, nesse mesmo salmo, se ele retirar o fôlego de nós, nós desaparecemos. Nós somos convidados como o ápice da criação, a manifestar a glória do Senhor com o nosso trabalho também. Falta a gente despertar a nossa igreja para essa vocação, para esse mandato cultural, que o nosso trabalho não é uma maldição, o nosso trabalho é uma oportunidade de coparticipar com Deus, com o cuidado e o cultivo da criação dele, manifestando a sua glória, a sua sabedoria, através da multiforme graça do Senhor. Mas também eu aprendo aqui, meus irmãos, no versículo 15, que o Senhor não apenas traz a provisão. O nosso Deus é um Deus pródigo, como disse Tim Keller. O nosso Deus não apenas sustenta, o nosso Deus transborda e superabunda. Ele não apenas dá o pão para o sustento e sacia a nossa sede com água, Ele nos dá o vinho que alegra o nosso coração. Há um aspecto de prazer, de gozo. A sua criação e o nosso convite a participar dessa ação é para produzir muito mais do que a subsistência, é para produzir alegria e também beleza, pois Ele produz o azeite que embeleza o homem, que traz beleza ao rosto. Nosso Deus é um Deus de abundância. Nosso Deus é um Deus que na sua presença nos promete plenitude de alegria. Mas irmãos, esse aspecto criacional, ele foi severamente imaculado. Quando nós olhamos para a criação como se encontra hoje, quando nós olhamos para aquilo que foi proposto na criação e para aquilo que nós desfrutamos, nós vemos que em vez de fartura, existe escassez. O vinho que era para trazer alegria, traz entorpecimento. Em vez de beleza, o que a gente encontra nas esquinas e nas ruas, é o caos, e a culpa disso, nós sabemos muito bem, é o pecado. Por isso ele termina lá no finalzinho do capítulo 104, desse salmo, declarando que os pecadores precisam ser eliminados da terra, porque o pecado maculou a criação e a vocação da humanidade. Tem um pastor que eu gosto muito, e ele diz que o pecado tem 3 características que podem ser empiricamente comprovadas em qualquer criança. Eu tenho 3 com a Renata, e eu posso te comprovar. O pecado produz em nós de nascença o instinto da mentira. Nós somos, por causa do pecado, mentirosos, rebeldes e egoístas. Pensa na construção que tem que ser para fazer uma mentira. Esses tempos atrás, pegamos a nossa filha, 2 anos de idade, com a bonequinha no braço. A Renata chegou em casa,
a menina estava pintando a parede como se fosse o Picasso. E estava lá, desenhando, gastando a sua criatividade. E de repente a Renata chegou para ela e falou assim: o que você está fazendo, Laura? E imediatamente, ela não pensou, ela não calculou, ela não teve que gastar neurônio nenhum. Ela pensou, imediatamente disse: não sou eu. Com a caneta na mão. Foi a Nana, a irmã mais velha. E a Renata já a instigou: não, a Nana não está aqui. Ela falou assim: na verdade foi a boneca. Pense como que tem que ser, como que isso precisa ser trabalhado, como que isso seria aprendido. Olha, quando você for pego em flagrante, cometendo um ato ilícito, que vai lhe causar problemas, invente uma outra saída, transferindo a responsabilidade para outra pessoa, para que você se livre do problema. Isso é uma mentira. Ela não precisou aprender, ela nasceu assim. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. A primeira coisa que a criança aprende é desobedecer. Quer pedir para uma criança não fazer uma coisa, é só falar para ela não fazer, que ela vai fazer. E quando ela aprende a dizer, a primeira coisa que ela diz é: meu. Nós somos egoístas, ególatras. Como disse Martinho Lutero, encurvados em si. A gente se alienou de Deus, se alienou da humanidade, se alienou da criação. Hoje cada um vive por si, e nós rompemos com essa vocação. Nós não manifestamos mais o caráter de Deus, nós manifestamos o caráter daquele que nos enganou. E agora a abundância foi transformada em escassez. Agora a alegria foi transformada em sofrimento, em entorpecimento. E nós precisamos de fato de uma verdadeira provisão. Mas, meus amigos, o nosso Deus é um Deus provedor. Jeová Jireh, como disse John Golding, eu estou repetindo aqui, é um Deus que antevê e intervém. Antes da fundação do mundo, Ele providenciou a verdadeira provisão definitiva, que traz alegria ao coração do homem. Essa provisão tem um nome. Essa provisão é Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto em nosso favor, antes mesmo que havíamos pecado. Antes que a gente soubesse do problema, Deus já estava mostrando a solução, trazendo a solução, a verdadeira provisão definitiva de Deus, a provisão que traz de fato satisfação e alegria, é Jesus de Nazaré. Ele disse lá em João capítulo 6, olha, os seus pais comeram do maná que desceu do céu, mas ainda assim morreram. Nós sabemos que ainda que pudesse ser outorgado uma certa utopia socioeconômica, ainda que todos tivessem um alimento, ainda assim não haveria satisfação para o coração. Estava vendo uma reportagem agora há pouco do criador do Minecraft, que vendeu com 30 anos de idade por 2,5 bilhões de dólares, e agora está padecendo em depressão, porque ainda que tenha toda a satisfação material, o seu coração continua maculado pelo pecado. Precisa ainda do pão vivo que desceu do céu. A verdadeira alegria não pode ser dada por doses de dopamina aqui ou ali, como a gente vai buscando uma atrás da outra nessas mídias sociais, ou em até doses de recuperação de dopamina rápida, como a gente tem por aí. Não, a verdadeira alegria é só o vinho novo, que pode nos propor com abundância. Jeremias capítulo 2 diz que as nossas satisfações são como cisternas rachadas. A gente vai retendo, mas não consegue reter a água, e vai se esvaindo. Mas o que Deus propôs em Cristo Jesus, lá no seu primeiro milagre, é que Ele tem uma proposta de transformação e superabundância, uma fonte inesgotável de alegria. Ele chega naquela festa, acabou o vinho, e Ele não enche as taças ali de vinho, Ele enche as cisternas da purificação, como uma fonte inesgotável de alegria ao nosso Senhor. E Ele também é o azeite, Ele é o ungido de Deus, Ele é aquele que traz a verdadeira beleza de volta para a criação, quando nos restaura, nos reconcilia, e de glória em glória vai transformando a nós, trazendo beleza ao nosso rosto, conforme a sua imagem. Mas, assim como
nós fomos convidados a participar, eu fico refletindo se nós temos alguma participação nessa provisão de Deus. E no aspecto redentivo, se nós participamos com alguma coisa, foi com os nossos pecados. Assim como o pão é o produto do trigo moído, ele foi moído pelas nossas transgressões. Assim como o vinho é o produto das uvas esmagadas pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E assim como o azeite é o produto da oliva espremida, o Senhor no vale da prensa, no Getsêmani, foi espremido, só na antecipação do abandono, do exílio que Ele sofreria para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele em Cristo Jesus. Então, para que Ele pudesse nos propor esse pão, esse vinho e esse azeite que alimenta o nosso coração, Ele precisou ser moído, esmagado. Aquele que afixou os céus foi afixado no madeiro. Mas pela graça de Deus, se na criação existe o mandato cultural, na redenção existe o mandato missional. Eu não posso fazer nada que contribua com a minha redenção ou de alguém, eu não sou a resposta, mas eu posso apontar para ela. Eu posso ser aquele que distribui, eu posso ser aquele mendigo que aponta aos outros mendigos onde há pão para o sustento, onde há vinho para a alegria, onde há azeite para o embelezamento. Eu não sou a solução, mas eu sei aonde a solução se encontra. E essa solução não quer propor apenas a sobrevivência, essa solução quer produzir vida e vida em abundância. Nós somos chamados a compartilhar. Eu sou um instrumento de Deus com os meus pecados para moê-lo, mas eu também sou agora coparticipante pela graça, por meio do qual o Senhor clama a criação, pelo meio do qual a criação aguarda a minha manifestação, dizendo ao mundo: reconciliem-se com Deus. Nós temos um Deus pródigo, um Deus que propõe pela transformação do Evangelho abundância. Mas a gente precisa acreditar nesse Deus que transforma maldição em justiça de Deus, que transforma a maldade do homem em providência. No Salmo 105 você vai ver esse eco sendo declarado através da história de Moisés, através da história de José. Deus é um Deus que antevê e intervém, não apesar da maldade humana, mas muitas vezes através da maldade humana. Deus se utilizou da falha de Abraão para salvar a promessa de Abraão. Abraão, em incredulidade, formou Ismael, e de Ismael foi seguindo as gerações, e lá na terceira geração de Abraão, antes que a fome viesse, como está escrito no Salmo 105, Deus interveio, mandando José. Mas antes que José saísse ao encontro dos seus irmãos, uma caravana de ismaelitas estava caminhando para alterar a intenção de Judá. Deus se utiliza do erro de Abraão, os ismaelitas, para salvar a promessa de Abraão, os filhos de Isaac. E agora os irmãos de José, numa maldade terrível, estão ali sem perceber, sendo novamente instrumentos de Deus para antecipar e intervir numa solução para a vida deles. Uma fome que viria, eles não sabiam, e que foi providenciado por Deus, porque Deus se utilizou da traição dos seus irmãos. Aprendeu lá na casa de Potifar a administrar os recursos, e de repente sofre injustiça, e Deus se utilizou da injustiça da mulher de Potifar, para que agora ele estivesse na cadeia, aprendendo a administrar pessoas, e Deus se utilizou do abandono dos seus amigos, para que ele se aperfeiçoasse, e no tempo certo, na hora certa, a provisão de Deus viesse, e encontrasse um homem no subsolo do faraó, que soubesse administrar pessoas e recursos como ninguém, para salvar a promessa de Deus dos seus irmãos. E ele declara no final de Gênesis 50, vocês intentaram em mal, mas Deus sempre torna em bem.
O Deus que usa a nossa maldade, o Deus que usa o nosso pecado para providenciar um vinho de alegria eterna, é o Deus que usa, apesar da maldade humana, um Deus que ainda transforma. Nós temos uma logo na Junta de Missões Nacionais. Eu venho viajando no Brasil e eu pergunto para as pessoas: você ainda acredita que Jesus de fato transforma? Ou será que virou um jargão? Porque às vezes eu percebo que a gente seleciona quem Deus pode ou não, quem é mais propício ou não. A gente vive um evangelho escapista, quando a gente já desistiu. As igrejas vão avançando, mas parece que quem domina o Rio de Janeiro é o Comando Vermelho. E a nossa solução é a glória eterna. Não vejo a hora de escapar. Aí fica se procurando besta em cada maldito papa que é eleito. Uma vez eu fiz uma pregação: as bestas do Apocalipse. As bestas do Apocalipse são as bestas que procuram uma besta em cada vez que um papa é eleito, fugindo daqui. Não, nós fomos vocacionados por Deus para apresentar a solução que transborda alegria, sustento e beleza em Cristo Jesus. E ainda que eu não entenda, ainda que eu não perceba, de alguma maneira, 1 Coríntios 15 diz que nenhum do nosso trabalho será em vão. Um dia há de se manifestar a glória eterna. Um dia a nova criação vai raiar, como um passe de mágica, como um piscar dos olhos. Aquilo que a gente foi feito, sem saber exatamente como, nós participamos da edificação do reino, na nova criação, e não haverá mais choro, mais lágrimas, mais ranger de dentes, não haverá mais tristeza nem dor, porque agora o pecado foi dissipado de uma vez por todas, e nós temos na presença do Senhor plenitude de alegria e delícias eternamente, pois nós temos um Deus pródigo, um Deus provedor, um Deus que nos ama, um Deus que antecipa as nossas necessidades, um Deus que está resolvendo o problema teu hoje, que você nem sabe que terá, um Deus que antecipou a solução definitiva, antes mesmo de nos trazer a vida, um Deus provedor, que nos traz a provisão definitiva em Cristo Jesus. Mas para concluir, o Salmo 106, o povo ainda estava com toda essa esperança declarada no 105, preso numa realidade momentânea. Ainda estava exilado, ainda estava ali sofrendo as consequências do seu pecado, porque ainda que Deus se utiliza do seu pecado, Ele não inocenta o pecador. Ainda que Deus se utiliza das nossas falhas, Ele não deixa de nos corrigir, porque Ele nos ama. E eles estavam ali, naquela situação, sem esperança. Então o salmista termina, e eu quero concluir com esse chamado, no final do Salmo 106, no versículo 44, com essa esperança para o meu e para o teu coração. Eu sei que eu tenho viajado o Brasil inteiro, pregado para pastores, e só tem uma coisa mais difícil de pregar para pastor, porque o pastor acha que sabe de tudo, ele é especialista de tudo, e só mais difícil pregar para pastor é pregar para seminarista, porque o seminarista não acha, ele tem certeza. Ele está aqui me analisando, e depois vai fazer uma resposta aí, e vai falar que eu sabe Deus o quê. Mas a minha proposta nessa noite não é fazer uma palestra homilética, eu quero falar o teu coração. Talvez você chegou aqui como eu, necessitando dessa convicção, de que o nosso Deus, o Deus que nos chamou, é o Deus que nos sustenta, o Deus que nos trouxe aqui, o Deus que te trouxe aqui no seminário, é o Deus que vai te sustentar. Ele não te chama nada à existência que Ele não mantém, que Ele não cuida, que Ele não zela, cada manhã, cada dia, cada lua, cada sol, cada chuva, Deus continua cuidando. E eu também queria apontar para você que, apesar de todas as maravilhas das Escrituras, de cabo a rabo, mesmo, Jesus nos ensinou que essa palavra se aponta para uma única pessoa. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. As Escrituras, os profetas, o Pentateuco e os Salmos, tudo é a respeito de Jesus. Jesus é a nossa única
solução. E essa solução precisa ser apontada a tempo e fora de tempo. Mas talvez você esteja diante de uma realidade momentânea que não seja favorável. Mas eu quero te trazer à memória e convidá-lo a fazer essa oração. Salmo 106, 44, o texto diz assim: mas Deus, apesar de todos os inimigos que os oprimiam, apesar das consequências de suas falhas, mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor e lembrou-se da sua aliança unilateral com eles, e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Então ele começa a clamar no versículo 47: salva-nos, Senhor, nosso Deus. Salva a nossa cidade, Senhor, nosso Deus. Salva o nosso país, salva a nossa denominação, salva a nossa igreja. Salva-nos, Senhor, com a provisão definitiva, que é Cristo Jesus, e ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e façamos do teu louvor a nossa glória. Pois bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, e que todo o povo diga amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Fique a mais.